em meio aos meus irmãos. Eu descobri a extensão do teu amor. Sem palmos ou aplausos, Longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. carrego no Nome da família, a tua mesa pura. tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram. Bom dia, Os meus esforços não te compram. eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, Glória a Deus. em meio aos meus irmãos, eu descobri. A extensão do teu amor. Sem palmos ou aplausos, Bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por Bom dia. carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. Carrego o nome Eu creio, Senhor. da família. Tua mesa pura, tua mesa pura. Aqui tem vinho, a tua mesa pura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Bom dia, gente. Como vocês estão? Já vamos começar nossa live do nosso devocional. Sejam todas bem-vindas. Hoje eu vou falar com vocês sobre sonhos. Sobre sonhos. E deixa eu baixar aqui. E o Senhor gerou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero te perguntar, quando fala sobre sonhos, sobre anseios, sobre desejos, coisas que você almeja ter, sonhos que você tem para sua casa, para sua família. Então, sonhos de Deus são planos de Deus. Os planos de Deus para nós. E eu percebo que as pessoas, elas não sonham mais. Elas não têm mais perspectiva do futuro, esperança. E eu quero te dizer que o que nos mantém com expectativa, o que nos mantém com expectativa são os sonhos de Deus. Bom dia, Raquel.
o que nos mantém firme são os sonhos de Deus para nós, os planos que Ele tem para nós. E sempre quando eu atendo alguém, eu pergunto: o que essa pessoa espera com a terapia? Quais são as expectativas dela para a terapia? A paz, gente. Eu pergunto: o que você espera da terapia? O que você quer melhorar? E ao longo do processo terapêutico, eu também pergunto: quais são os seus sonhos? Eu pergunto. Algumas falam: pagar minhas contas, ser bem-sucedida, ter um casamento abençoado, feliz. E eu sempre me perguntei, me questionei a Deus: Deus, quais são os seus sonhos para nós? Quando falo para nós mulheres, que eu falo para mulheres, né? E não que a sua maternidade, o seu casamento não possa trazer essa plenitude, não, claro que traz, gente, traz uma alegria. Mas atendendo mulheres, eu descobri que nós ansiamos por algo. E eu vou explicar. Toda mulher, ela tem um anseio de se sentir útil. De fazer algo que tenha sentido, que faça sentido tanto para ela quanto para outras pessoas. Não é que a gente quer ser vista. Não, nós não queremos ser vista. Nós queremos ser reconhecida por quem somos. É isso. Deixar um legado. Seja para os seus filhos. Você quer deixar um legado? Para o seu marido, para as pessoas que te conhecem, que estão ao seu redor. Só que o Senhor, Ele também tem propósitos específicos para nós. Como assim, Tati? Eu vou te explicar. E você precisa descobrir. Pode ser através do seu trabalho. Pode. Pode ser através de um dom, uma área específica que você tem? Pode. E se nós não descobrirmos, se você não descobrir, sinceramente, se você não descobrir qual que é a área que ele está trabalhando na sua vida, qual que é a área que ele quer, vamos falar assim, te usar, a sua vida não vai ter sentido. Não é o nosso marido que vai nos fazer felizes, por mais que a gente queira, não é os filhos, não. Por mais que eles tragam uma felicidade. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, isso é o que nos traz a plena felicidade. Mais tarde, se eu estou no centro da vontade de Deus, você vai continuar. Você vai perseverar. O Senhor diz assim, lá em João, eu abri vários versículos para compartilhar com vocês, que diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto não se perca. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E eu disse para vocês em todas as lives que eu tenho feito até aqui, que é um tempo de posicionamento. Só que muitas vezes os nossos planos, os nossos sonhos podem não estar alinhados com o que Deus tem para nós. Tati, como descobrir o que Deus tem para mim? Ele abre algumas portas. Ele prepara algumas situações. Ele coloca pessoas no seu caminho para te mostrar: nossa, por que você não faz isso? Você tem um dom tão lindo, por que você não amplia isso? Mas se você fizesse tal coisa, você ia alcançar muitas pessoas. Você ia ampliar as suas tendas.
Mas muitas vezes nós nos contentamos com uma gotinha, vamos poder dizer, um lago. Quando Deus ele tem um oceano para nós. E depende de nós muitas coisas acontecerem em nossa vida. É a mesma coisa da vida espiritual. A gente se contenta com uma fé morna, quando Deus tem algo grandioso para nós. Muitas pessoas elas preferem ficar na superfície do que se mergulhar. Porque quando a gente mergulha, a gente perde o controle. Ele tem o controle. É Ele que direciona. E já te digo, se você é uma pessoa que gosta de controlar tudo, gosta de ter o controle de tudo, esse é o momento de você começar a deixar isso. Deixar isso. Porque mergulhar em Deus significa eu perdi o controle. Não é que eu não sei o que eu vou fazer, não. É Ele que controla a minha vida, é Ele que me direciona, é Ele que me conduz, eu ando sobre a palavra dEle. E Deus, Ele quer isso de nós. Se você se posicionar, a sua casa vai mudar. A sua vida vai mudar. E não, eu digo com toda a propriedade, não importa a situação que você esteja. Ele quer uma pessoa confiante, posicionada e atenta. Atenta à sua voz. Mas a gente está preocupado com tantas coisas, né? A gente tem conta para pagar, funcionário para pagar, preocupações, às vezes até ocupações na igreja, tantas ocupações, cargos. E Deus está falando para nós que só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Isso mesmo, Raquel, insegurança. O medo. O medo do novo. Eu tinha medo do novo. O medo nos trava, nos paralisa. O que vai acontecer, meu Deus, daqui pra frente? O que vai acontecer? O que vão falar? E se não ser, meu Deus, como eu espero? E se eu me frustrar? E se eu me arrepender no meio do caminho? Eu quero dizer uma coisa. Se você está sob a direção de Deus, quando fala todas as coisas cooperam para o bem, não é que tudo vai acontecer perfeitamente. Não. Quando fala coopera, mesmo que você não entenda e você não veja, até dificuldade coopera para o seu bem. Hoje eu tenho totalmente essa certeza. Tudo coopera para o bem. E esse bem não é o nosso bem. O bem de Deus é totalmente diferente do nosso. Porque Ele, nesse processo, Ele nos molda, Ele nos lapida. Certamente você conhece aquela passagem de Jeremias 18. Nós estamos na mão dEle, Ele é o oleiro. Então, Ele trabalha no tempo dEle, da forma dEle. E quando você entende que você está na mão dEle, não tem como você falar para Ele, isso aqui não, eu não quero passar por isso aqui não. Não tem como. Se você está na mão dEle, você vai ser moldada e Ele vai trabalhar na sua vida. Quando você se sente insegura, quando você tem medo, é como se você se recusasse a viver sob a dependência dEle. O medo e a insegurança, a comparação, paralisa o que Ele tem para você. Sério, Tati, sério. Sabe esse desconforto que você sente? Essa angústia, essa tristeza. Você quer fazer, mas você não consegue. Você quer abrir algo, mas você não vai. Você quer assumir aquela responsabilidade, mas você não assume. É porque você pensa que você não é capaz. É porque você não acredita em si mesma. Só que acreditar em si mesma não é suficiente. Em vários momentos da minha vida eu acreditava em mim. Mas eu não acreditava e não confiava que eu estava na direção certa. Essa é a diferença. Quando você sabe a direção que você está, é o que eu digo para vocês todos os dias. Você se torna como flecha. Quantas coisas aconteceriam na sua vida se você perdesse esse medo?
E aqui entra onde o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã. Já falei para vocês sobre essa pessoa da Bíblia, mas não tem como não falar de sonhos e não falar dessa pessoa. Não tem. Porque ele tinha tudo para ter parado no meio do caminho. Ele tinha tudo porque o ambiente que ele estava não era propício. E muitas vezes a gente acha que precisamos ter um ambiente propício para crescer. Ah, meu Deus, eu não tenho apoio, eu não tenho suporte. Deus, eu vim de um ambiente assim, eu sou assim. Lembra de Davi? Deus, hoje eu estou dessa forma aqui. E Deus, Ele não olha a nossa condição atual. Ele olha o nosso futuro. Ele se importa com a nossa condição atual. Mas os planos dele, o futuro, é o que ele tem para nós. E quantas pessoas da Bíblia que você conhece que tinham tudo para ficar escondidas e Deus trouxe elas à evidência, porque Deus tinha um plano para elas. Geralmente as pessoas que não gostam de ficar em evidência são as pessoas que têm uma baixa autoestima, que têm uma autoimagem distorcida. Eu não sou boa, eu não sei falar direito, eu não tenho isso, tem pessoas melhores do que eu. E Deus, Ele separa pessoas comuns, mulheres comuns. Mulheres comuns. Porque, sinceramente, não é sobre você, não é sobre mim. É sobre o que ele quer fazer. José, ele era um homem comum. Ele tinha muitos sonhos e ele contou para o pai. E esses sonhos que ele teve, era Deus mostrando para ele o que ele tinha. Quantas vezes Deus mostra para você o que ele tem? Deus mostra para nós. Às vezes, pode não ser através de sonhos, mas quantos sonhos você já teve, que você escreveu, esse ano vou abrir isso, esse ano eu vou fazer isso aqui. Fala pra mim, quantos sonhos você já teve? Quantas coisas... Deixa vocês mais baixinho aqui perto de mim. Quantas coisas você já começou e parou no meio do caminho? Um monte. Quantas ideias você já teve? Mulheres que muitas vezes começam a escrever, sei lá, um livro, começam um grupo de devocional, elas param. Elas começam a querer empreender, elas abrem um negócio e de repente elas fecham. Eu não creio que, é porque não era para ser. Eu penso assim, tem sonhos, né, sei lá, de abrir um negócio que Deus dá, pode ser de forma temporária para suprir alguma necessidade específica. Mas quando falamos sobre sonhos de Deus, planos de Deus, é sobre o futuro que não é só para você, é para sua casa. Se você estudar a história de José, você vai ver que no final, o propósito de Deus era para salvar a própria família dele e salvar muitas pessoas. Porque houve um tempo de fome na terra e José ele tinha uma qualidade, um dom específico. Ele ouvia a voz de Deus, ele era corajoso, ele era valente. Ele tinha um bom coração. E tem coisas que Deus nos dá, coloca em nossas mãos, não é porque nós somos bons, mas porque de alguma forma Ele sabe o que faremos com aquilo. Lembra dos talentos? Eu nunca vou esquecer dessa parábola porque ela é muito recorrente dentro de mim. Tem pessoas que elas escondem por medo. Se você esconder, se você não ter coragem de assumir as responsabilidades e tudo aquilo que Deus está falando para você fazer, você vai se tornar esse homem. A parábola dos 10 talentos fala sobre isso. Quando as pessoas escondem por medo.
E aí, se você tiver medo, você não vai viver o que ele tem pra você. Amanhã é segunda-feira, todo mundo fala assim, segunda-feira eu vou começar e vou fazer. Só que você não pode esperar uma segunda-feira pra começar. Eu quero te perguntar o que ele já tem plantado dentro do seu coração. Quais são os sonhos que ele já plantou e você tá, esperando uma coragem vir, tá esperando algo vir. O que você está esperando? Se ele já te direcionou. Tati, mas aí no medo me trava. Eu falo assim que existem coisas que você tem que ir com medo mesmo. Porque você não vai saber o que vai acontecer se você não se lançar. Quando nós temos medo, significa que nós ainda estamos no controle. Porque quando estamos mergulhadas, imersas nele, ele nos enche de uma coragem. Ele nos enche de uma imensurável. Ele nos enche de algo que você nem imagina. Se você está sentindo medo, é porque está faltando algo na sua caminhada, na sua vida espiritual. Digo isso com toda a propriedade, porque eu passei já por isso. Se você está com medo, se você está ainda preocupada com o que vai acontecer, e se eu não der conta? E se não for, é porque está faltando você se lançar um pouco mais. Está faltando você parar para ouvi-lo. Se você puder depois, quando você tiver um tempo de oração, você faz assim. Você pergunta a Deus, em qual área específica o Senhor está trabalhando na minha vida? Me mostra. Em qual área do meu casamento o Senhor quer trabalhar? Em qual área do meu trabalho, da minha vida profissional, que o Senhor quer que eu mude? O Senhor quer que eu me posicione? Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Hoje, por mais que eu falei pra vocês que eu me posicionei, não quer dizer que a gente está imune a não sentir medo. A gente sente. Mas a força que ele me encheu, a paz que ele colocou dentro de mim, a confiança não se compara. Eu tenho dias difíceis, como todo mundo. A gente sente medo, insegurança, como qualquer pessoa. Todo mundo sente. Essas pessoas que dizem pra vocês aí sobre a questão de empoderamento, sobre a questão da psicologia positiva, declare, faça isso, se torne assim, assim. Essas pessoas também sentem medo. Muitas não mostram. Muitas não expõem. Você vê só a parte boa, não é? E é por isso que você sofre. Porque você acompanha pessoas que só mostram as partes boas. E você quer ser como elas. Só que a vulnerabilidade também é linda. O que é vulnerabilidade? Eu sempre vou falar pra vocês. É mostrar a sua essência. Você é isso, ponto, acabou. Eu sou isso, pronto, acabou. Não importa o que vão pensar. Seja você. Não tenha medo de ser você. Se Deus te deu uma ideia e muitas vezes você pensa, mas é pequeno, Tati. Começa com o pequeno. Começa com um pouco. Eu comecei aqui no Instagram, gente, com um seguidor de um, foi indo. Foi indo. E eu queria que você entendesse que Deus ele tem para nós um tempo de cura. Um tempo de cura. Deixa ele tratar o seu íntimo, deixa ele tratar o seu ser. Não é normal sentir tristeza todos os dias, uma angústia, uma amargura, um aperto.
Não é normal. O que ele tem pra nós, quando fala planos de paz, às vezes a gente pensa coisas assim. Quando fala planos de paz, eu sei. Eu sei o que eu tenho pra você, minha filha. Só vai. Só vai, só confia. Assuma essa responsabilidade que eu quero te dar. O problema é que nós temos medo de assumir responsabilidade, né? Compromisso. Ai, se agora eu assumir algo maior... Eu sempre penso, se Deus ele te deu o pouco e você foi boa no pouco, ele vai te dar muito. Se você foi fiel no pouco, ele vai acrescentar. Se você conseguiu administrar isso aqui, ele sabe que você é capaz de administrar quando ele te der muito. Vamos pegar no sentido de empresa, que é o mais claro pra gente? Você soube administrar aquilo ali. E você faz aquilo de uma forma excelente. Todo mundo gosta. Ele vai ampliar. Ai, Tati, mas se eu não souber dar conta, você vai dar conta. Você vai dar conta. Você vai saber administrar. Porque foi ele que te deu. Então ele vai colocar pessoas para te ajudar no seu caminho. Ele vai preparar os meios. Ele vai abrir as portas. Mas você precisa confiar na estratégia que ele está te dando, na visão que ele está te dando. Deus estava mostrando para José o que iria acontecer. O problema é que a gente conta muitas vezes para pessoas erradas, pessoas que não estão na mesma visão que nós. Só que ele não sabia que os da casa dele não iriam apoiar. Às vezes você espera que quem te apoie seja as pessoas que estão do seu lado, que estão dentro da sua casa, a sua família. Quantas vezes você esperou um reconhecimento, um elogio, um incentivo de pessoas que estão do seu lado e essas pessoas não disseram nada e você pensou assim, poxa, se na minha casa eu não tenho reconhecimento, quem dirá? E eu quero te dizer, se você esperar esse reconhecimento aí, você vai se frustrar. Jesus ele não foi reconhecido na terra de origem dele. E aqui eu não quero culpar as pessoas, porque eu falo que Deus ele trabalha como ele quer. Mas a única pessoa que precisa acreditar é você. Porque senão você vai começar a inventar desculpas. Então você tem que assumir essa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelos meus sonhos. Eu sei que pode ter desafios, supondo, Tati, e se for meu marido, né? Mas você precisa confiar em secreto aquilo que ele quer te entregar ou aquilo que ele já te entregou. Porque às vezes, no meio do caminho, Deus muda a rota. Deus fala com você, Deus muda a rota. Ou até fala com seu marido, isso acontece dos dois lados. Mas se os dois não estiverem nesse nível de intimidade com Deus, complica. Porque um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Então, assuma a autorresponsabilidade pela sua vida. Não espere elogios das pessoas, não espere reconhecimento, não espere incentivo, não espere. Porque senão você vai se frustrar. Sabe quando você chega para alguém? Eu estou pensando em fazer isso aqui. Às vezes alguém, sei lá, próximo a você, ou alguém da sua igreja, não sei, da sua família. E essa pessoa te joga um balde. Não é nem um balde, é uma cachoeira. Você já tentou tantas vezes. Mas você também abriu um negócio lá atrás e não deu certo. Ah, você já começou há um tempo atrás, mas você parou. Então não vai parar de novo não, né? E essa pessoa começa a jogar coisas que você já fez, que não deu certo. Eu sempre gosto de pensar que quando você tiver um sonho, Deus te dá uma visão, uma estratégia, você tem que guardar em silêncio durante um tempo. Até aquilo ali começar a ter uma proporção. Até aquilo começar a ganhar proporção, ganhar forma. Nem concluiu, você já está contando. Você teve um sonho lindo. Olha, José, teve um sonho lindo.
ele conta para o pai e para os irmãos. O pai, tem um versículo que ele fala assim, o pai guarda isso em silêncio, ou guarda isso no seu coração. Esse entendimento. O pai teve, mas os irmãos não. Existem pessoas que não vão entender. Porque, sinceramente, não é sobre você, não é sobre mim. E tem pessoas que pensam, mas Deus quer levantar, prosperar. Logo ele ou logo ela, Deus tem planos específicos. E aqui eu vou te dizer por que Deus tem planos específicos. José, ele passa por vários momentos difíceis. Ele foi jogado para ser morto pelos irmãos. Ele resistia a uma tentação. Deus, ele conhece o nosso futuro. Quando tem toda a fome, toda a perseguição, passa por tudo, chega um momento que os irmãos, eles vão até José. José já era governador do Egito. E olha a situação que acontece. Eu gosto muito dessa palavra em Gênesis 45, no versículo 4, quando José lhe revela a sua identidade aos seus irmãos. José disse, cheguem-se mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o seu irmão José, aqueles a qual vocês venderam a fim de ter trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos. Olha só, ele querendo tirar a culpa deles. Ele querendo acalmá-los. Porque o remorso, né, do que eles fizeram. Porque existem momentos que pessoas nos ferem e a gente tem uma consciência daquilo. Olha, ele sobreviveu. Eles estavam de frente com o irmão. José era um sobrevivente. Não fiquem tristes nem aborrecidos. Olha, aqui eu vejo um coração que não guardou mágoa. Se vocês verem a história de José, teve momentos que ele viu os irmãos e ele chorava. A mágoa, o ressentimento estava ali doendo dentro dele. Mas aqui Deus já tinha mostrado, meu filho, foi para isso que eu te trouxe até aqui. Foi para isso que você passou por tudo que você passou. Não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas. Vidas. Que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5, porque Deus mostrou para ele. Em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país. Olha só, para salvar a vida de vocês aqui nesse país. E garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá. Ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu que a dor era para um propósito. As feridas que ele passou era para um propósito. Aqui ele já tinha perdoado. Aqui o coração dele já estava livre de tudo isso. Mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele. Olha, meus irmãos. Olha o que ele diz. Eu tomo conta do palácio dele. E eu sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa. Diga a meu pai que seu filho José está mandando dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O que acontece? Deus dá uma terra para a família dele. José, ele abençoa a família dele, ele honra a família dele. As pessoas que perseguiram, as pessoas que não acreditaram, ele honra. Então, quando eu falo de sonhos, eu falo que Deus ele tem uma forma específica de trabalhar.
Pois eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, crescer e não causar dano. Plano de dar a vocês a esperança de um futuro. José entendeu que não era por causa de José. Era para a obra que Deus tinha na vida dele e da família dele. Deus estava preservando a família dele através da vida de José. Então, se você tomar essa decisão, se você se mergulhar, se você se lançar no que Deus tem, saiba que não é só para você. Às vezes, o Senhor ele quer ampliar. Ele quer fazer algo na sua vida de uma forma muito específica para abençoar a sua família. Ele quer que você se posicione para que a sua família seja alcançada. Ele quer que você volte a ter aquela coragem, aquela alegria, sabe aquela mulher que tem alegria, que ela tem algo para dar. Porque fazendo isso, você vai, querendo ou não, ver uma transformação na sua casa. Por isso que eu digo, quando você se posiciona, tudo muda. José, ele passou por várias situações. Ele poderia muito bem ter desistido de tudo. Lembra que ele passou por uma acusação? Ele foi envergonhado, mas Deus o honrou. Deus honrou ele. Então, os planos que Deus tem para você é para alcançar pessoas específicas, é para fazer obras específicas. Se posiciona onde Ele quer que você se posicione. Faça o que Ele quer que você faça. E quando fala sobre sonhos, bem a questão da prosperidade, sim. Quando eu falo de prosperidade, gente, é em vários sentidos. Abundância de Deus, paz de Deus. Porque a gente pensa só em prosperidade na questão financeira. Mas Deus, Ele é um Deus que abençoa os seus filhos. Ele prospera os seus filhos. Para que você possa abençoar outras pessoas. Para que você possa ajudar outras pessoas. Então, se você já faz o que Ele quer que você faça no pouco, Ele sabe que quando você tiver muito, você vai fazer. Tem pessoas que se perdem no meio do caminho? Tem. Mas o Senhor te conhece. Ele te conhece. Então, eu queria que você pensasse agora qual que é a área da sua vida que você precisa assumir essa autorresponsabilidade. Parar de fugir. Parar de correr. Parar de achar, não é pra mim. Não chegou o meu tempo. Se eu estou falando para você agora, é porque tem algo específico que Ele está falando para você. Ah, meu Deus, não é o tempo, não é a hora, não é o lugar. E se você continuar se escondendo, você vai sofrer. Porque a angústia, a crise interna é porque você não está no centro da vontade de Deus. Eu vivi isso. A crise que eu sentia porque eu não estava fazendo o que Ele queria que eu fizesse. E existem coisas que Deus já disse para você fazer, para você tomar essa decisão e você não... Eu não sei o que você espera. Sinceramente, o que você espera? Aonde você está, você precisa ser luz. Ser luz. Você precisa resplandecer. As pessoas precisam saber quem você é, a sua verdadeira identidade. E a identidade não é só vista no que a pessoa veste. A identidade é no caráter. A identidade é nas palavras. É isso mesmo, Raquel. A identidade é nas palavras. A identidade é no servir. Essa é a identidade que Deus nos deu. Não é colocar em algum lugar, eu sou cristã. Não é usar uma roupa
decente totalmente e fala assim, eu sou cristã, não. Porque falar todo mundo fala. Mas ele quer uma pessoa posicionada, não se envergonhe. Seja luz, pare de se esconder. Na sua casa, Deus já te deu algo, o seu casamento, a sua família. Se posicione. Chame sua família para orar, chama sua família para fazer algo diferente. Não espere de outra pessoa. Comece a assumir isso. Ah, mas isso, meu marido, minha irmã, meus irmãos, meus filhos. Comece você a fazer. Ah, Tati, mas ninguém me dá essa credibilidade. É porque você não está passando um bom testemunho. As pessoas muitas vezes não nos dão essa credibilidade porque nós não estamos sendo autênticas, verdadeiras. Seja direta, seja sincera. Tenha um bom testemunho. Resplandeça no seu trabalho. Resplandeça onde você estiver. Seja direcionada pela palavra de Deus. Seja direcionada no que você fala, no que você faz. Deixa ele te direcionar, deixa ele te conduzir. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele trabalhar na sua vida, no seu interior. Se você sente que tem algo pendente, Tati, eu tenho feridas aqui dentro. Tati, tem coisas na minha vida que dói ainda. Coloque aos pés dele. Chegue até ele, ao Senhor, e fale, Deus, nem que você esteja um caco, né? Um vaso quebrado. O mais importante é voltar à casa do oleiro. Volta. Deixa ele trabalhar no seu interior. Deixa ele tratar as áreas que você precisa de tratamento. Quando eu atendo algum paciente, eu sinto que Deus está trabalhando em alguma área específica. Eu sei. Eu queria que você soubesse disso, que Deus provavelmente está trabalhando em alguma área específica. Essa crise não é um problema. O problema é você permanecer nela e você não entender o que Deus está querendo trabalhar. Lembra do barro lá nas mãos do oleiro? Tira as impurezas, molda, amassa e vai até ficar aquele vaso lindo. Só que esse vaso, antes de ser colocado num lugar específico para venda, esse vaso passa pelo fogo. O que é o fogo, Tati? É a fase do teste, da provação. Talvez você esteja passando por esse processo do fogo. Portas se fecham, pessoas se afastam. Você se sente só. Casamento, Tati, não sei o que está acontecendo no meu casamento. Pode ser que você esteja passando por esse processo. Porque Deus trabalha em nossas vidas de forma específica. Específica. Não tem essa, Deus age certo por linha torta. Eu não acredito nisso não. Deus age certo, da forma certa, no momento certo. Ele trabalha. No tempo certo. Mas eu preciso me colocar na posição e dizer para o Senhor, Deus, eis-me aqui. Não vou mais fugir. Vou ser uma esposa melhor, vou ser uma filha melhor, vou ser uma mãe melhor. Vou ser posicionada no meu trabalho, na minha profissão. As pessoas a partir de hoje vão me ver como uma referência do Senhor. É isso. E você vai ser luz. Você vai ser luz. Fabrício, coloca essa causa diante de Deus. Ele tem forma de trabalhar. Às vezes você pensa que é o fim, mas é Deus trabalhando em áreas específicas.
tá? Deus é um Deus que ele tem formas de trabalhar. Às vezes você pensa que é o fim, mas Deus, ele tem a forma de trabalhar. Espero que você entenda o que eu estou querendo te dizer. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida e na vida dela. Existem pessoas que precisam perder para valorizar. Ou às vezes até para Deus ajustar. Tratar o que precisa tratar dentro de vocês. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu na nossa imersão, até hoje à noite, meia-noite, o cupom de desconto tá valendo da nossa imersão, tá? Imersão geradas para um propósito. Será um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque eu me permito ser posicionada, eu me permito, Senhor. Então, as inscrições estão abertas até terça-feira. Até terça-feira. E eu queria que você se permitisse viver esse novo tempo em Deus. Se permita, eu quero orar antes de terminar com vocês, porque eu senti de orar pela sua vida. Porque eu não sei qual que é a situação específica que você está vivendo. Raquel, o link da imersão tá na bio do Instagram. Tá na bio do Instagram. Eu vou fazer uma oração diferente com vocês agora. Me chama na bio lá. Na bio não, no direct, se você não conseguir acessar o link. R$50 de desconto. Até hoje meia-noite. De 297 por 247. Uma imersão de 15 dias. Pra gente mergulhar, pra entender o que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Então, é para mulheres essa imersão. E eu creio que é um novo tempo. Simone, é um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E eu quero orar pela sua vida. Se você puder agora, você fecha os seus olhos. Eu vou colocar um louvor. Porque eu quero orar por várias áreas da sua vida. Para que você
Vocês estão me ouvindo? O que aconteceu aqui? Nada? Vocês não estão ouvindo nada? Voltou? Voltou? Meu Deus! Estão me ouvindo agora? Amém, glória a Deus. Gente, acontece, infelizmente. Não, mas vocês não ouviram a oração? Mas eu senti muito Deus. Olha só como que é, né, gente? Não sei por que parou o som. Não sei. Tá, eu vou orar, Ana. Eu vou orar. Eu vou orar por vocês de novo. Porque eu senti muito de orar por vocês. Feche seus olhos. Eu vou orar de novo pra gente finalizar, tá? Porque eu orei pelas áreas espirituais. Área espiritual de vocês, tá? Deixa eu colocar um louvor que eu queria muito ter colocado. Tá? Vamos orar? Então você fecha os olhos aí. Peraí. Tirei o fone, tá? Agora tá só o som normal. Então vai aparecer algum som específico, eu acho. Senhor, não sei o que aconteceu, mas nós estamos aqui novamente, Senhor, para colocar a nossa vida diante de Ti. Eu oro, Senhor, pela vida delas. Tu sabes, Senhor, que ela precisa, que cada uma delas precisam. Eu peço que o Senhor visite elas nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, encontre elas. De acordo, Senhor, com a necessidade que elas têm. Em nome de Jesus. Renova, Senhor, as forças delas, ó Pai. Aquelas que se sentem distante de Ti. Que seja um novo tempo, Senhor, sobre a vida delas. Que elas voltem a sentir a Tua presença. Enche elas, Senhor, da Tua paz. Enche elas da Tua alegria. Enche elas, Senhor, da Tua força. Que elas se tornem como flechas nas Tuas mãos. Ah, meu Deus, flechas lançadas, Senhor, no tempo certo, na hora certa. Eu não tenho dúvidas, eu creio que o Senhor separou elas para um propósito específico. Que a partir de hoje, Senhor, elas entendam, elas compreendam, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida delas. Em nome de Jesus. Seja um novo tempo, Senhor. Que toda paralisia emocional, Senhor, toda insegurança, todo medo, que muitas vezes, Senhor, quer encher o coração e a mente delas, que não prevaleça. Que a partir de hoje elas confiem, elas possam crer que elas estão nessa profissão porque o Senhor as colocou. Que o Senhor tem um chamado específico para elas. Em nome de Jesus. Renova as forças, Senhor. O Senhor tem algo novo sobre nós. O Senhor diz pela sua palavra que nós não devemos ficar se lembrando do que passou. Ah, meu Deus, nós não podemos se lembrar do que vivemos contigo no passado, porque o Senhor é Deus de coisas novas. O Senhor tem novas experiências. O Senhor tem um novo tempo, Senhor. O Senhor tem um novo tempo. Ainda que o inimigo queira, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Senhor, renová-las. Renove elas nesta manhã. Renove elas nesta manhã. Nós declaramos a Tua grandeza, Senhor. A Tua bondade, o Teu amor, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno. Que tudo que temos será para Ti. A nossa profissão, a nossa casa, o nosso casamento, a família,
os filhos, tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Te louvar, tudo é para Te engrandecer. Nada temos, nada somos, Senhor. É tudo Teu, é tudo Teu. Será um novo tempo sobre nós, Senhor. Será um novo tempo. Nós nos permitimos ser curadas, nós nos permitimos, se for necessário, voltar, Senhor, voltar ao início. Voltar, Senhor, ao início de tudo. Voltar a fazer o que fazíamos no início, para viver um novo tempo, Senhor, na Tua presença. Para viver um novo tempo na Tua presença, Senhor. Que nessa manhã o Senhor atraia o nosso coração com as Suas cordas de amor. Atrai o nosso coração, atrai o nosso coração, atrai o nosso coração. Atrai o nosso coração. Atrai o nosso coração, Senhor. Nós não vamos nos envergonhar. Nós não teremos vergonha mais, nós não teremos medo. Não teremos medo de nos posicionar, Senhor. Nós seremos autênticas, nós não teremos medo de ser vulneráveis. Porque o Senhor tem prazer de uma pessoa que é verdadeira. Aqueles que Te servem, aqueles que Te ouvem. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Busca o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, Senhor. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio no que o Senhor está fazendo na nossa vida. Se posicione a partir de hoje. Busque Ele em qualquer momento que você estiver na sua casa. Ele não está distante. Ele não está distante. Ele não está distante. É você que está ocupada demais. É eu que estou ocupada demais. Nós estamos ocupadas demais. Que seja um novo tempo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Não tenha medo. Mergulhe. Mergulhe. Se lance na presença dEle. Se lance na presença dEle. Sem reservas. Sem reservas. Deus, eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Em nome de Jesus. Vocês viram? Então eu espero vocês. É só o começo de tudo que Deus vai fazer na nossa vida. Vá na bio do Instagram. Se inscreva na imersão, porque lá nós vamos viver coisas grandiosas. Esse aqui é o começo de tudo que Ele vai fazer na nossa vida. A imersão é 15 dias, direto, todos os dias ao vivo. As inscrições ficaram abertas até terça-feira. Vamos trabalhar cura interior, propósito, traumas da infância, ambiente familiar disfuncional, abuso, frustrações que você teve. E eu espero vocês comigo. De 297, hoje, até hoje meia-noite, 247, 15 dias. 15 dias. Raquel, segunda a sexta, as aulas ficaram gravadas. Gravadas. Vocês podem assistir depois.
Mas segunda a sexta, 8 horas da noite. Horário de Brasília, 8 horas. 1h30 de aula. Nós iremos orar juntas. Vai ter todos os dias, vocês vão receber um arquivo em PDF, que vai ter as perguntas da imersão. E um breve resumo da imersão, tá? Sábado e domingo, devocional pela manhã. Vamos ter aulas. Sábado e domingo, as aulas vão ser de cura interior, tá? Então, sábado e domingo, pela manhã, 7h30 da manhã. 1h30 de aula. E nós vamos orar e fazer propósito, seja de oração. Eu vou direcionar vocês a algumas coisas específicas lá dentro. E eu vou conduzir vocês em uma jornada de cura interior e autoconhecimento durante 15 dias. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a imersão? Lá sim nós vamos aprender sobre os princípios básicos, tanto da psicologia quanto da palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre várias questões, inclusive se você tem... Tati, tem um sonho. Isso, Raquel, 8 horas, horário de Brasília. Se você tem sonho de empreender, Tati, eu quero empreender, mas tenho medo, quero começar um negócio, não sei por onde começar. Nós vamos trabalhar lá, vai ter uma aula sobre empreendedorismo, onde vamos trabalhar esses pontos. O que te paralisa, o que te impede, tá? Cura interior. E também vai ter uma aula sobre casamento. Como as nossas feridas influenciam, atrapalham e afetam o nosso casamento. E lá vai ter uma aula que eu vou falar também como que você pode ser um instrumento de cura dentro da sua casa. Então, 15 dias de muito conteúdo. Então, as aulas ficaram gravadas e vocês poderão assistir no tempo que vocês quiserem, tá? Porque pode ser que vocês tenham algum compromisso, porque vai ser 15 dias, tá? Então, de segunda a sexta à noite, sábado e domingo, vai ser pela manhã, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar uma caixinha lá nos stories, vocês podem entrar lá e perguntar. As inscrições ficaram abertas até terça-feira, meia-noite. Tem um grupo VIP, tá bom? Nesse grupo VIP, você pode me chamar no direct. Tá na minha bio do Instagram. Eu vou fazer... Qual plataforma? Do que você tá perguntando? Cupom de desconto, gente. Esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Esse é cupom de desconto. Cupom de desconto da imersão. Palavra propósito. Tá? A plataforma vai ser pelo Meet, Google Meet. Tá? As aulas ao vivo. Certo? E na minha bio do Instagram, tá lá o site para você fazer sua inscrição e garantir a sua vaga. Então, esse é o cupom de desconto, palavra propósito, para você, quando for fazer o pagamento, você... Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar uma caixinha nos stories para vocês, tá bom? Um beijo, que vocês tenham um ótimo dia, um bom domingo e uma ótima semana.